está impugnando o fato constitutivo do direito do autor. Olha que interessante. A partir do momento que a gente analisa essa defesa de mérito direta, vai surgir uma grande interrogação no processo. A interrogação é a seguinte: e aí? A dívida existe ou não existe? O autor afirma que existe. O réu afirma que não existe. De quem é o ônus da prova? O ônus da prova, induvidosamente, é do autor. Porque ao autor, como a gente sabe, né, pessoal, incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito. Notem a diferença. Vamos variar um pouquinho o nosso exemplo, para ele ficar mais rico. Imaginemos que o réu, na sua defesa, não tenha dito que a dívida não existe. Ele não disse isso. O réu disse que a dívida existe, mas que já foi paga. Olha como muda. O réu vem na sua defesa e fala assim: senhor juiz, olha, essa dívida eu já paguei. O que é o pagamento? O pagamento é talvez o mais típico fato extintivo das obrigações. Opa! O pagamento é um fato extintivo. Quando o réu alega fato extintivo, ele formula defesa de mérito indireta e, portanto, atrai para si o ônus da prova. Voltando, portanto, a uma pergunta importante. O ônus da prova do pagamento passa a ser do réu, porque ele alegou o fato extintivo pagamento a título de defesa de mérito indireta. Perceberam, pessoal? Com os nossos exemplos aqui, nós vimos que a contestação, ela pode ter defesa processual, defesa de mérito indireta e defesa de mérito direta. Sempre vai haver todos esses tipos de defesa? Não. Mas, professor, é possível que uma única contestação tenha defesa processual dilatória e peremptória? É. É possível que essa mesma contestação, que tem defesa processual dilatória e peremptória, tenha defesa de mérito direta e indireta? Induvidosamente é possível. Aliás, nós podemos, no nosso mesmo exemplo que estamos trabalhando aqui, cogitar as seguintes alegações. Olha que interessante. Ilegitimidade passiva, prescrição, pagamento e inexistência da dívida, que são os temas que eu trabalhei com vocês. Tudo na mesma peça. Ilegitimidade e defesa processual. Prescrição, defesa de mérito indireta. Pagamento, defesa de mérito indireta. E inexistência da dívida, defesa de mérito direta. Portanto, pessoal, fica aqui uma dica. A partir do momento que vocês se debruçarem sobre um tema e tiverem que fazer uma contestação, eu recomendo que vocês lancem numa anotação à parte todas as alegações que pretendem fazer e classifiquem essas alegações. Aqui defesa processual, ali defesa processual, aqui defesa de mérito indireta, ali defesa de mérito indireta. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão lançar nessa ordem toda a matéria de defesa na sua contestação, respeitando a defesa processual ou preliminar em primeiro lugar e depois a defesa de mérito, indireta ou direta. Aliás, gente, me ocorre aqui uma questão interessante. Muitas vezes eu já vi contestações em que o colega advogado coloca assim: preliminarmente, da prescrição. Ora, preliminarmente. Eu acabei de dizer para vocês que a defesa preliminar é uma defesa de índole processual. Ou seja, se o cidadão está alegando prescrição, prescrição não é matéria processual. Prescrição já é matéria de mérito. Portanto, essa colocação numa peça contestatória não é, à luz da técnica, muito boa. Por quê? Preliminar deve ser uma matéria processual e prescrição não é. Fica a pergunta: ô Lúcio, e daí?
O que eu coloco, então, quando eu quero alegar uma prescrição? Vocês podem perfeitamente colocar da defesa de mérito indireta, prescrição, do fato extintivo do direito do autor, prescrição, ou ainda da prejudicial de mérito, prescrição. Porque a prescrição, a propósito, é exatamente isso que eu acabei de mencionar. Uma verdadeira questão prejudicial de mérito. Então vejam vocês, nós nos encarregamos até esse momento da aula de destacarmos as defesas processuais e meritórias, processuais diretas e processuais peremptórias e dilatórias, de mérito direta e indireta. Vejamos agora, com mais vagar e com mais cuidado, em que consiste especificamente a defesa processual. E, para tanto, nós vamos buscar o nosso Código de Processo Civil, especificamente lá no artigo, pessoal, que trata da contestação, que é a partir do artigo 300. Eu vou ler e comentar com vocês aqui, para vocês se localizarem, o artigo 300 e o artigo 301. Vejam bem, artigo 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com quem impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouco, mas eu já quero dar um destaque. Olha só, compete ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Nós temos aqui, nessa parte do artigo 300, princípio muito importante e regedor da contestação, que é o princípio da eventualidade e o princípio da concentração de defesas. Significa o seguinte: se há defesa a ser formulada num processo, ela deve, a defesa, ser toda lançada na petição de contestação, em homenagem à regra de eventualidade. Daqui a pouquinho eu vou voltar a essa temática do princípio da eventualidade e concentração de defesas. Mas diz o 301, compete-lhe, ou seja, compete ao réu, compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar. Ora, olha que interessante. Se compete ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, nós já estamos na seara das matérias processuais preliminares. Até quero destacar uma questão aqui. A matéria processual a ser alegada, ela é preliminar justamente porque ela vem, à luz do artigo 301, antes da matéria de mérito. E o artigo 301 justamente se encarrega de apontar quais são as matérias que devem ser alegadas preliminarmente. Ou seja, eu vou ser mais objetivo aqui, gente. Quem quiser conhecer defesa processual, quem quiser conhecer as matérias preliminares, deve ler que artigo? O artigo 301 do Código de Processo Civil. Então vamos lá comentar o artigo 301. O artigo 301 diz assim: compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar 1. Inexistência ou nulidade de citação. Essa é a primeira matéria preliminar a ser alegada. Inexistência ou nulidade da citação. Nós estamos arguindo aqui a ausência ou o vício de um pressuposto processual de validade, qual seja a citação. Em aulas antecedentes eu até tive a oportunidade de comentar. O processo não pode se desenvolver de maneira válida se a citação tiver sido viciada ou inexistente. E o vício ou a inexistência da citação deve ser logo a primeira matéria a ser arguída em sede de defesa processual preliminar. 2. A incompetência absoluta. Sobre a incompetência absoluta, é preciso um comentário específico. Notem, quando nós estudamos as exceções, nós falamos também de incompetência, vocês estão lembrados? Só que lá nós falamos da incompetência relativa.
E aqui no artigo 301, tratando da contestação, estamos falando da incompetência